O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez levando até você que está em casa informações importantes, informações que de alguma forma vão ajudar no seu dia a dia. Pensando nisso, trazemos um assunto, mais uma vez, que é do interesse de todos e de todas, que é a cirurgia plástica. Quem, mulheres, já não pensaram, já passou na cabeça uma vez na vida em fazer alguma cirurgia plástica? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o cirurgião plástico, o Dr. Samuel Orge. Nós conversaremos hoje sobre a Safe Lipo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, por poder compartilhar comigo e com quem está em casa os seus ricos conhecimentos. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para esclarecer um pouco sobre esse assunto que é tão corriqueiro na vida das pessoas, né? Da sua realidade, então, nem se fala, da minha realidade é diariamente. Então, doutor, e o que é esse procedimento Safe Lipo? Safe Lipo é uma abordagem diferente e nova de fazer lipoaspiração, né? A lipoaspiração tradicional ela segue alguns passos e a Safe Lipo acrescentou alguns passos à lipoaspiração tradicional, né? E com esses passos a gente consegue tirar uma quantidade um pouco maior de gordura, diminuir o risco de irregularidades, de deformidades que podem ficar por fibrose, e ela ainda pode tratar pessoas que fizeram uma lipoaspiração tradicional e ficaram com alguma sequela estética. Ela é um bom método para tratar essas sequelas de retrações cicatriciais, fibroses. É muito comum, às vezes, a gente ver pacientes que tiveram resultado de lipoaspiração que diminuíram a quantidade de gordura, mas que não ficaram com um resultado homogêneo ou regular, né? Então, essa técnica ela propicia que diminua o risco disso acontecer. E se algum médico fez uma lipoaspiração e aconteceu isso, pode-se melhorar esse aspecto ou tentar se tratar isso aí, né? Doutor, e em relação à lipo comum, qual é a diferença básica entre as duas, a Safe Lipo e a lipo comum? A lipoaspiração tradicional, ela faz o quê? Ela é injetado um líquido que tem soro fisiológico e vasoconstritor, adrenalina, né? Esse líquido diminui o sangramento e facilita a retirada da gordura, tá? Basicamente é esse processo, se injeta o líquido e se retira a gordura com cânulas. Na Safe Lipos fazem 3 processos. O primeiro processo se injeta o líquido, daí no segundo processo a gente quebra a gordura, né? Então a gente usa uma cânula especial em que ela ajuda a quebrar essa gordura. Então a gente não lipoaspira essa gordura presa ainda, a gente solta toda essa gordura, ou boa parte dela. No terceiro passo a gente usa cânulas um pouco mais finas, porque essa gordura já está solta, então já diminui o risco de irregularidade, né? E para concluir o processo, a gente volta a usar aquela cânula do primeiro processo para quebrar um pouco mais de gordura e homogeneizar, ficando uma camadinha de gordura que ajuda a ter um resultado mais harmônico e mais gracioso, ou esteticamente melhor, né? E isso possibilita também a retirada de uma quantidade maior de gordura. Né? A Safe Lipo é um tipo de lipoaspiração, mas é um tipo de lipoaspiração que tem resultados melhores, né? E de onde que veio esse processo? Na verdade, tem um cirurgião plástico americano que desenvolveu isso, né, esse processo diferente, que ele começou a usar em alguns casos secundários, pacientes que fizeram lipo e tinham retrações, tal, ele bolou essa cânula que é uma cânula um pouco diferente, cânula de basket é o nome em inglês, em português eu desconheço, e ele começou a ter bons resultados, e começou a aplicar naqueles casos primários também. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Safe Lipo num congresso que eu participei nos Estados Unidos em 2009. Em 2011 eu fui novamente no congresso, daí vi uma outra palestra desse médico, ele mostrou os resultados dele e eu incorporei a minha rotina, né? Então os meus pacientes todos fazem Safe Lipo, né? A lipoaspiração comum já seria pouco utilizada hoje pelo doutor? Eu praticamente não utilizo, né? Mas a lipoaspiração comum é muito boa também, né? Mas tem esses pequenas diferenças que fazem uma grande diferença para o nosso paciente. Assim, nos meus pacientes, desde que eu tenho aplicado, tenho notado uma melhora bem grande nos resultados, na homogeneidade do resultado, né? Na quantidade de gordura lipoaspirada, na satisfação do paciente. Então, hoje em dia, eu não tem por que eu fazer a lipoaspiração tradicional, essa outra é um pouco mais trabalhosa, mas me traz melhores resultados.
Um passo da retirada da gordura, que às vezes pode ser junto com um vibrolipoaspirador, que é um instrumento que ele tem uma trepidação na ponta da cânula, e isso também facilita a retirada dessa gordura, né? E dá para usar cânulas mais finas também, então ajuda também a ter um resultado mais satisfatório. Bem interessante. E quais são os locais do corpo que ela pode ser realizada? Nos mesmos locais da lipoaspiração tradicional. Né? Os locais mais feitos de lipoaspiração geralmente são nas costas, no dorso e nos flancos, na região do abdômen, na parte interna da coxa, nos braços menos frequentemente, né? E no culote também, né? Na região do culote ou do trocânter, que é na região lateral da parte mais proximal, a parte mais superior da coxa da mulher. Né? Em relação a braços, locais assim que são mais visíveis, acaba ficando um cortezinho e tem um processo de cicatrização, né? Na verdade, o corte, geralmente da lipoaspiração no braço, né, fica na prega do cotovelo, então fica muito pouco perceptível. A grande dificuldade que a gente tem no braço são aquelas pacientes que têm flacidez no braço, né, porque a lipoaspiração ela não tira o excesso de pele, ou não corrige o excesso de pele, ele tira o excesso de gordura. Então, às vezes, procura uma mulher com 50 anos que tem até um acúmulo de gordura, mas tem uma sobra de pele, a lipoaspiração ou a Safe Lipo não vai ser satisfatória para ela, vai ficar sobrando pele, vai ficar pior. Daí, nesse caso, teria que associar uma cirurgia de um lifting de braços, né, uma braquioplastia, que chama o nome, que daí sim redunda numa cicatriz que se estende desde o cotovelo até a região axilar, né, que é uma cicatriz grande e difícil de se esconder, então tem que ser feito em casos bem selecionados. Mas a lipoaspiração geralmente faz cortes de meio centímetro, um pouquinho mais talvez, em regiões muito escondidas do corpo. Geralmente no abdômen a gente faz na linha do biquíni, dois furinhos, faz um furinho dentro do umbigo que não aparece, às vezes faz um furinho junto da base da parte inferior da mama, no polo inferior da mama, então que vai estar tapado, nas costas a mesma coisa. A gente sempre tenta colocar em posições que não sejam grandemente perceptíveis. Né? Certo. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos com mais informações para você da Safe Lipo. Não saia daí.